tem algumas funções correlatas à administração pública que só engrandecem de acordo com a atuação da pessoa que ocupa o posto. Assim é com a primeira-dama. Cidades, estados, países podem viver anos sem se dar conta sequer da existência da figura emblemática da primeira-dama. Esse, felizmente, não é o caso do estado de São Paulo, afinal, quem não conhece Dona Lu Alckmin? Primeira-dama mão na massa. Dona Lu Alckmin conquistou os paulistas pelo carisma, pela força interior e pelo vigor para o trabalho. Hoje, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Fernando Capês, recebe no Discussão Nacional a primeira-dama do estado de São Paulo, presidente do Fundo Social de Solidariedade, Dona Lu Alckmin. Com uma verdadeira vocação para o trabalho social, Dona Lu começou a exercitar esse talento bem cedo. Foi na presidência do Fundo Social de Solidariedade que amplificou as atribuições de uma primeira-dama, investindo na capacitação e na geração de renda para populações carentes, ao lado das ações assistenciais. Vamos conhecer um pouco mais da trajetória de Dona Lu Alckmin. Maria Lúcia Guimarães Ribeiro Alckmin nasceu em São Paulo. Aos 4 anos de idade, mudou com a família para Pindamonhangaba, interior paulista. Lá casou com Geraldo Alckmin, com quem teve 3 filhos, Sofia, Geraldo e Tomás. Em 1994, ao lado do marido, na época vice-governador de São Paulo, Dona Lu foi voluntária do Fundo Social de Solidariedade do Estado e participou de importantes projetos, como a Estação Especial da Lapa, as Casas de Solidariedade e os Jogos Regionais do Idoso. A elegante e discreta primeira-dama do Estado também priorizou projetos de capacitação e geração de renda para a população. Um dos mais importantes foi a padaria artesanal, com mais de 9.000 unidades em todos os municípios do Estado. Como presidente do Fundo Social de Solidariedade, Lu Alckmin ainda arrecadou 39 milhões de peças de roupas em campanhas do agasalho. Criou a ação intergeracional no Parque da Água Branca, um projeto que une crianças e idosos em espaços de leitura e de convivência. Olá, querido telespectador. Uma honra em mais um programa Discussão Nacional receber a nossa querida presidente do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, Dona Lu Alckmin. Costumam dizer que ao lado de todo grande homem existe uma grande mulher. Isto é verdade, mas também é verdade dizer que Dona Lu tem seu brilho próprio. Aliás, esse brilho é reflexo de sua luz interior e se reflete no trabalho social que ela realiza, ajudando a melhorar a vida de milhares de pessoas. É por isso que a Assembleia de São Paulo, a maior Assembleia Legislativa do país, na sua TV Assembleia, se sente particularmente honrada com essa grande convidada que hoje passo a entrevistar, para que a gente possa conhecê-la melhor e conhecer melhor o trabalho que ela realiza em prol dos mais necessitados. Dona Lu, um prazer, uma satisfação tê-la aqui conosco. Para mim é uma honra, imagine ouvir essas palavras, não mereço todas essas palavras, mas para mim é uma honra estar aqui, para poder participar, ter sido convidada para participar da TV Assembleia e para falar do que eu amo, né, que é o trabalho social. Então, estou à disposição para o que você quiser saber. Dona Lu, os telespectadores querem conhecer um pouco mais do Fundo Social de Solidariedade. Que órgão é esse? Qual a sua função? Ele é ligado ao governo, não é? Como é que funciona? Então, o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo não é uma secretaria de Estado, é ligada à Casa Civil, né? Todos os nossos projetos, nós não temos verba do governo, todos os nossos projetos nós executamos através da venda dos inservíveis do Estado, né? Então, nos leilões são vendidos carros usados, móveis, aparelhos de papel, placas de carros, todo o inservível do Estado vai para leilão, é depositado esse dinheiro no Fundo Social, no depósito do Fundo Social, né, no banco, e esse dinheiro é que a gente usa para fazer os projetos sociais.
Então, é algo, o funcionamento e a efetividade do Fundo Social de Solidariedade depende basicamente, fundamentalmente, do trabalho que a presidente executa. Então, o que a senhora pode dizer para nós? Como é que foi a sua primeira experiência no fundo, seus primeiros projetos? Como é que isso aconteceu? Quero dizer que eu fui voluntária de Dona Lila Covas, quando o Geraldo era vice-governador. Ela, assim, foi uma professora para mim, me ensinou a conseguir parcerias, né? Então, foi, assim, uma escola para mim. E em 2001, quando o Geraldo assumiu o governo, né, eu tive a oportunidade, então, sempre a esposa do governador tem essa oportunidade de assumir o Fundo Social como voluntária. Então, quando eu assumi, eu já tinha, assim, andado, eu sempre gostei de andar pela periferia, ouvir a população, e eu me lembro que no ano de 2000, conversando com mulheres muito carentes, eu via que elas não prestavam atenção em mim. Até que eu pensei, eu vou embora, né? Porque elas nem estão prestando atenção no que eu falo. Até que uma delas falou, Dona Lu, eu estou com fome, eu não comi ainda hoje. E era 1h da tarde. E eu, naquele momento, eu perguntei, o que eu posso fazer por vocês? E elas falaram, nós estamos com fome e queríamos comer pão. Pediram pão. Então, em 2001, quando o Geraldo assumiu o governo do estado e eu tive essa oportunidade de assumir o Fundo Social, eu chamei toda a equipe e falei, eu quero desenvolver um projeto em que a gente possa ensinar a população a fazer pães. Porque foi isso que eles me pediram. Porque não adianta a gente ter uma ideia brilhante, mas que não saiu da população. A população que nos diz o que eles querem, né? E aí começamos a padaria artesanal. Padaria artesanal de 2001 a 2006, implantamos mais de 9.000 padarias artesanais. A padaria artesanal está presente nos 645 municípios do estado de São Paulo, em 2.500 entidades que estão cadastradas no Fundo Social, tem a padaria. Então, foi assim, esse foi o primeiro projeto que começamos, sempre pensando na qualificação profissional, porque através, né, desse curso da padaria, a pessoa qualificada, ela não aprende apenas a fazer o pão e ter uma renda, ela resgata a autoestima. E eu tenho histórias lindas de pessoas que, através dessa qualificação, transformaram suas vidas. Agora, nós temos vários projetos. Nós temos projetos com crianças, né, que é o Espaço Leitura. Nós temos também a Horta Educativa. Temos o trabalho com os idosos, que é o Espaço de Convivência. Nós temos o Jori, que é um sucesso, que a gente realiza em todo o estado de São Paulo, né? São 8 regiões. São muitos projetos, não? São muitos projetos. E, além disso, então, tem na qualificação profissional, que esse é o meu foco. Então, é a padaria artesanal, e aí começamos a escola de moda, a escola de beleza e a escola da construção civil. Certo. E de 2011 até agora, nós já qualificamos mais de 118.000 pessoas na padaria, escola de moda, escola de beleza e escola da construção civil. Então, são 118.000 famílias, porque eu digo, se você qualifica um ser humano, todo mundo tem uma família. Se você melhora a renda daquela pessoa, a família está incluída nessa renda, né? E é esse o nosso objetivo. Olha, parabéns. Bom, em primeiro lugar, chama a atenção, se a senhora permitir falar ao nosso telespectador, chama a atenção que, normalmente, o político, a pessoa pública, ela quer falar e não presta atenção no que as outras pessoas querem dizer. Na sua primeira intervenção como presidente do Fundo Social de Solidariedade, a Dona Lu percebeu, notou, teve a sensibilidade de olhar para as pessoas e ver que elas estavam com o foco de sua atenção em outro ponto. E percebeu que as pessoas estavam com fome. E foi para saciar esta fome através de um projeto de competência do fundo que a senhora introduziu a ideia das padarias artesanais. Explica um pouquinho, nós temos uma audiência grande aqui, para as pessoas o que é essa padaria artesanal, como funciona e como surgiu essa ideia e como ela foi desenvolvida. Então, ela surgiu porque eu vi as pessoas que estavam com fome.
Aí eu reuni a equipe e falei, vamos desenvolver um projeto. E aí, no começo, as pessoas falavam assim para mim, os parceiros que queriam me ajudar, falavam, ai, quantos $1.000 precisa para fazer uma padaria? Eu falei, não tem nada de $1.000, não tem dólar nenhum, porque a padaria é apenas um forno, na época era um botijão de gás, agora a gente mudou e simplificou ainda mais. É um forno de aço inox, tanto é que eu tenho viajado pelo interior e padarias que eu inaugurei em 2001 até hoje funcionam no interior, porque é de aço inox, tem a pedra, né? Uma ideia simples e barata. Simples. Então, é o forno, são 8 formas, uma mesa de aço inox. E fora isso, nós temos também um liquidificador que é industrial, sabe? De aço inox também. Isso é uma padaria artesanal. Perfeito. E não custa mais que R$ 2.500. Então, e tem transformado vidas, né? Transformado vidas de milhares de pessoas que são qualificadas. Então, você queria saber como é o curso, né? As pessoas, o como curso se é inscreve? de um dia, ele se inscreve, está passando agora na tela, né? Olha, já está Para a lá. pessoa poder, né, assim, anotar o telefone, Então, ligar a pessoa e se liga no inscrever. fundo e faz a inscrição. Faz a inscrição. Nós temos aulas todas terças, quartas e quintas. É um dia só de curso. A padaria artesanal sempre foi só um dia de curso. Começa às 8h30 da manhã e termina às 4h30 da tarde. E o que é ensinado na parte da manhã? Na parte da manhã, nós passamos noções de ética, de cidadania, de saúde, higiene. Então, é importante de tomar banho, usar touca, avental, porque se você vai fazer um pão, se você quer vender, ou então mesmo para a sua família, para ter saúde, você tem que ter um asseio, né? Então, a gente ensina, em primeiro lugar, a cidadania, né? E isso, de usar touca, avental. Então, a parte da manhã, a gente ensina e passa as receitas. Na parte da tarde, nós ensinamos a mão na massa mesmo. Então, nós ensinamos 10 tipos de pães, que são nutritivos, saborosos e de alto valor comercial. Então, é o pão de beterraba, pão de cenoura, o pão integral, é o pão de coco. Então, tem de legumes, tem de verduras, entendeu? E tem também de frutas. Tudo sempre não é só a farinha. Eu lembro de um dia uma senhora muito humilde falar, nossa, dona Lu, eu aprendi a fazer o pão de beterraba e agora minha filha vai indo bem na escola. Eu falei, por quê? Porque ela está bem alimentada, né? Então, o pão não é só a farinha, tem a beterraba. Então, tem o pão que é de cenoura, tem um pão de ervas, que é todo de salsinha. Salsinha é rico em ferro. Então, a gente desenvolveu, através da Secretaria da Agricultura, naquela época, já em 2001, foram eles que desenvolveram para mim, então, essas 10 receitas, né? Então, e tem sido, assim, um sucesso. Eu queria até dizer, eu viajei, né, pelo estado inteirinho esse ano. Eu estive em 23 regiões do estado de São Paulo, me reunindo com as primeiras damas, presidentes de fundos, e em cada região eu me encontrei com uma média de 30, 39 primeiras damas. E em cada região elas eram chamadas e lá elas expuseram em suas cidades tudo que nós assinamos em convênios com elas, porque de 2011 até agora nós já assinamos 4.100 convênios. Então, foi uma forma de avaliar como estavam os projetos. Então, eu quis me encontrar com elas. Né? Então, foi assim, um momento assim, muito especial. E outro dia eu estava em Palmitau, e eu lembro que chegou uma senhora de Palmitau, uma senhora muito, muito simples, né? Ela chegou chorando e falou assim, e ela estava com a camiseta da padaria artesanal. E aí ela falou, olha, eu queria contar a minha vida. E mesmo na frente de todo mundo, ela não teve vergonha. Ela chegou para mim e falou assim, eu estava desempregada, com um filho especial, né? E eu não conseguia emprego, entrei em depressão, comecei a beber, comecei a tomar drogas, né? Me envolvi com drogas, e até que a presidente do fundo de Palmitau me chamou para me tirar de casa e fazer o curso da padaria. Eu fiz o curso,
eu vi que eu era capaz, que eu não era um lixo, porque ninguém é um lixo, né? Todo mundo é capaz. Deus, eu sempre falo, Deus deu inteligência a todas as pessoas, só que muitas não tiveram oportunidade. E nós, através do Fundo Social, queremos dar essa oportunidade, esse resgate de autoestima. E aí ela fez o curso do pão, para ver que coisa linda, está cuidando do filho, nunca mais bebeu, não mexeu mais com droga, e ela mostrou a cozinha dela. A cozinha, ela comprou micro-ondas branco, armarinho branco, todo lindo, arrumadinho, feliz, e ela faz os pães e o filhinho vai junto. O filhinho que já é um adulto, mas ele é infantil, né? Mas vai junto com ela, um orgulho, ele fica olhando para ela, né? Então a gente vê, porque assim, a minha preocupação é esse resgate do ser humano. Então, se a gente ajudar um ser humano a ter uma vida melhor, a nossa vida já está valendo a pena. Agora, quantas milhares de pessoas estão se transformando através desses cursos? Que não sou só eu, porque eu sozinha tenho um sonho, mas sozinha eu não sou nada. Então, esse trabalho eu devo a todas as primeiras damas, presidentes de fundos, os presidentes de entidades aqui da capital, a minha equipe do Fundo Social. Quer dizer, é um exército de pessoas que estão fazendo o bem. Muito bem. Eu ia perguntar, inclusive, para a senhora o seguinte: normalmente o aluno que fez o curso da padaria artesanal, ele acaba trabalhando por conta própria, ele consegue emprego numa panificadora. A senhora tem depois notícia de ex-alunos? Eles mesmo contam. Exato. Então, o que eles contam? Como é que... Contam que estão fazendo pão em casa, alguns até engordam um pouco, né? Mas na sua maioria, muitos vão trabalhar em padarias, e às vezes eu tenho ido em padarias, eu olho assim, a padaria aqui em São Paulo, e eu olho assim, tem o pão de beterraba, o pão de cenoura, igualzinho o nosso, né? Que a gente ensina. Então, eles chegam com esse conhecimento, levando esse pão artesanal, né? Porque a gente não compete com uma padaria, porque uma padaria, para fazer aquele pão francês, precisa ter todo um equipamento especial. O nosso é artesanal mesmo, não vai nenhum ingrediente para conservar, né? Não tem conservante, é uma coisa muito artesanal. Eu acho que isso é muito importante, porque o Brasil já foi conhecido como a República dos Bacharéus. Todo mundo quer ter um diploma de direito, eu sou da área jurídica. E muitas vezes vai se buscar um curso numa universidade, aqueles cursos tradicionais, nos quais a pessoa não vai ter oportunidade de trabalhar, de se realizar. E, de repente, um curso prático, objetivo, que dura um dia, a pessoa às vezes está desempregada, está sem um rumo, faz o curso e já consegue. Muda. Muda. Porque muita gente está nos assistindo e está se sentindo estimulado a telefonar. Pode ter certeza que muitas pessoas, elas estão fazendo os pães, vendendo. Outro dia também teve um depoimento lindo ali no Sol Nascente. Então, um casal, assim, já idoso, eles fizeram o curso da padaria, e aí eles contando para mim que os dois, durante a noite, eles fazem à noite os pães e saem cedinho, né, um pãozinho quentinho para vender de casa em casa, né? E eu achei tão bonito, porque são pessoas muito pobres. E para você ver, a pessoa pode ser pobre, mas ela tem bom coração. Então ela falou que toda sexta-feira, o pão que eles fazem, eles vão distribuir para as pessoas carentes. Então, quer dizer, eles mal têm para eles e eles estão ajudando o outro. Então esse é um exemplo, né, de amor ao próximo. Eles estão sobrevivendo através da padaria. outro dia também uma senhora falou para mim, eu aprendi o corte e costura, fez o curso conosco, e aí ela estava fazendo costura e tem 6 filhos e o marido foi embora. Então, ela ficou com as 6 crianças. Então, ela estava costurando e a costura que ela fazia, as encomendas, as pessoas pagavam com arroz, feijão, carne, e ela estava alimentando as crianças. Então, é muito bonito, tem histórias assim maravilhosas. Nós vamos conversando sobre elas. A senhora está de parabéns, não só pelo espírito de solidariedade humana, mas pelo exemplo de gestão pública. Tem um jurista italiano que dizia o seguinte, que a simplicidade, ela advém do conhecimento profundo. E os grandes países, principalmente de origem saxônica, como os Estados Unidos, se desenvolveram pela aplicação do pragmatismo, a praticidade. A senhora teve uma sensação, reuniu sua equipe e montou um projeto fácil de ser aplicado, útil, prático e que ajuda as pessoas. Então aí a padaria artesanal, quem está assistindo o nosso programa, vai aparecer mais uma vez aqui o telefone do Fundo Social de Solidariedade, telefonar, fazer a inscrição, o curso, e aí você pode trabalhar como
microempresário por conta própria ou buscar um emprego numa panificadora porque tem falta de mão de obra especializada. Sim. Isso através do Fundo Social de Solidariedade. Quero todo o programa passando aí o telefone do Fundo Social para o nosso telespectador anotar. Agora, além desse projeto, qual o segundo projeto, aquele que, na ordem cronológica, o que mais entusiasmou a senhora, nós poderíamos falar aqui para o nosso telespectador? Então, eu falei isso de 2001 a 2006. Quando o Geraldo se reelegeu em 2011 e eu reassumi o Fundo Social, além de retomar as padarias, né, eu também queria até voltar um pouquinho atrás, em 2010, também outra vez conversando com senhoras muito carentes, e aí elas me falaram, Dona Lu, depois dos 40 anos a gente não consegue emprego. Perfeito. E eu fiquei pensando, e eu conversando com estilistas, com empresários, eles falaram para mim que não existia mais costureiras nem bordadeiras no estado de São Paulo. E aí que surgiu essa ideia de começar a escola de moda. Então em 2011 eu comecei a escola de moda e na sua maioria tem jovens, tem homens, tem mulheres, mas na sua maioria são mulheres com mais de 40 anos. Sabe, que estão fazendo os cursos. E tem histórias maravilhosas, são 2 meses de cursos, 3 horas por dia, de segunda a sexta, e que a pessoa chega sem saber, assim, botar a linha na agulha e sai fazendo um vestido, fazendo calça comprida, camisa, blusa. Então, aliás, esse vestido que eu estou é da escola de moda. Olha, que espetáculo, um belo vestido, parabéns. Então, nós temos a padaria artesanal, a escola de moda, e a senhora falou, mas quanto tempo para ser formado, para poder... 2 meses. Em 2 meses... Em 2 meses, a pessoa que não sabia nem colocar... A máquina, então, as máquinas são industriais, né? Então, nós desenvolvemos uma técnica que nos primeiros dias, nas primeiras horas, são 3 horas por dia, eles costuram num papel que é pautado assim, então sem a agulha na linha da máquina, e eles têm que ir certinho, tem que fazer a costura reta. A gente começa, tem todo um cronograma, mas em 2 meses essa pessoa sai assim, uma bam de máquina, aprende a cortar, já quando ela vai embora a gente dá os moldes, então elas podem também desenvolver todas essas roupas que nós ensinamos em suas casas. Cabeleireiro, curso de manicure, tem esses cursos também? Então, nós começamos cursos a práticos. escola de moda em 2011 e também em 2011, pensando assim, a beleza, eu pensei mais nas jovens, né? Que tem às vezes muitas jovens que estão aí sem fazer nada, era uma coisa que atraísse a juventude. Perfeito. E tem sido assim maravilhoso. Nós temos na escola de beleza, manicure e pedicure, depilação e design de sobrancelha, assistente de cabeleireiro, né? E depilação, manicure e pedicure, assistente de cabeleireiro, maquiagem e maquiagem. E o mais interessante que eu você tenho 2 falou filhas agora, já. Não, mas é muito interessante. A maior procura é para a maquiagem. E daí eu fui pesquisar, né? Mas realmente a pessoa maquiada resgata a autoestima. Com né? certeza. Elas mesmas falam. Com certeza. Fica mais bonita, lógico, né? Pinta os olhos, passa um batom, aprende a cuidar da pele. Então tem sido assim maravilhoso. Os cursos estão completos. Nós temos uma lista de espera de mais de 9.000 pessoas querendo fazer os nossos cursos. Da padaria, não, sem incluir a padaria, porque a padaria, como tem todo dia, um dia só, então a procura é um pouco menor. Agora, os cursos, como são a cada 2 meses, né, a gente forma 2.000 pessoas. Então, e o ano que vem pretendo formar mais pessoas, que a gente vai ampliar os cursos. Quem são os professores que dão esses cursos? Da onde eles vêm? Eles são voluntários? São agentes públicos do governo? Como é que funciona isso? São professores, não são voluntários, porque eles têm que trabalhar todos os dias. Não então é uma tem coisa como você profissional trabalhar, mesmo, não é profissional. Não tem, todos os dias, né? Não tem como você querer que uma pessoa se dedique integralmente e não receba largue a nada. sua Como é que subsistência. como ela vai sobreviver? Então, são todos pagos, né? O interessante é que nós começamos pequena a escola de moda. No começo nós tínhamos 180, primeira turma, 189
alunos. Hoje nós temos mais de 1.000 alunos, né? Estou falando só em moda, né? Então, o que aconteceu? No começo eram profissionais que a gente contratou e aos poucos os próprios alunos foram se qualificando e se tornando professores, tanto na beleza quanto na moda e tanto na construção civil. Então, dá mais uma oportunidade da pessoa se ela se engajar realmente, ela pode se tornar um professor da escola. Que espetáculo. Agora, e o local? Onde ocorrem esses cursos, a sede em que os cursos são ministrados? Então, a sede do Fundo Social... E vai colocando aqui no nosso GC aqui o telefone do Fundo de Solidariedade. Por favor, falando para a nossa produção aqui para... Então, a sede do Fundo Social fica no Parque da Água Branca. Lá tem mais cursos, né? Nós estamos lá com 10 prédios, né? Com os cursos. E esse é uma unidade. Agora, nós temos 9 unidades aqui na capital e também nós temos, assim, dentro das 9, nós estamos em 4 SIGs. Centro de Integração da Cidadania, que é da Secretaria da Justiça, que nós fizemos uma parceria, porque os SICs ficam dentro das comunidades mais carentes. Então, vai indo muito bem também dentro dentro dos SICs. Eles nos oferecem o espaço e nós, então, pegamos os alunos, são pessoas que frequentam o SIC e lá eles se informam dos cursos e fazem os cursos. Aí nós temos moda e beleza em 4 SICs. Nós temos a construção civil no Fundo Social e lá no Jaraguá, né? Que é ali no Sol Nascente, no bairro do Sol Nascente. Nós temos na Casa de Solidariedade 2, que fica ali na Baixada do Glicério, nós temos moda lá. E nós temos no Palácio dos Bandeirantes a padaria artesanal e uma escola de moda também. Enfim, a gente também temos na Avenida São João uma escola de moda. Então está assim espalhado. A escola de moda está em 8 unidades. E a beleza está em 2 unidades, a construção civil está em 2 unidades, enfim, está bem espalhado. E fora isso, nós levamos a moda, a beleza e a construção civil para os municípios, né? Em vários municípios do interior, e aqui na capital várias entidades têm a Escola de Moda, Beleza e Construção Civil, espalhada aqui na capital e espalhada pelo interior do estado de São Paulo. Deixa eu aproveitar esse seu talento, a genialidade que a senhora demonstrou ter, porque não é fácil pegar um órgão que poderia ser um órgão com pouca função, pouca atividade, pouca efetividade, e fazer ele se tornar tão produtivo durante a sua gestão. Então a senhora tem um talento para a gestão. E também não é fácil ser esposa de Geraldo Alckmin. É onde ele anda. Eu caminhando com ele, a gente entra numa panificadora, numa padaria, numa praça, ele logo é cercado, as pessoas adoram ele. É o único político a conseguir ser 4 vezes governador do estado, eleito no primeiro turno, muito querido pela população, dando exemplos de seriedade, de profissionalismo na gestão, procurando fazer escola para futuros políticos. E mesmo assim, a senhora não é a esposa de Geraldo Alckmin. Como foi colocado na apresentação, a senhora é a dona Lu Alckmin, conhecida, tem luz própria, fez um trabalho junto ao Fundo Social que marcou, então é digno de nota. Nós estamos aqui na Assembleia querendo fazer jus ao rótulo de Casa do Povo. Então, não adianta falar que é Casa do Povo e o povo não entrar na Casa do Povo. Então, estamos com uma série de medidas, queremos até pedir sugestões para a senhora. Mas uma delas é tentar ver se seria possível, já que os cursos do Fundo Social de Solidariedade se espalham no estado inteiro, nós estamos aqui localizados em frente ao Parque do Ibirapuera. As pesquisas mostram que vem de cerca de 350 a 400 mil pessoas por fim de semana de todos os pontos da cidade e muitas vezes do estado. A gente queria trazer essas pessoas para cá. Tem como o Fundo de Solidariedade desenvolver alguns cursos específicos com a Assembleia para atrair esses jovens que vêm muitas vezes de todos os pontos da cidade, ficam no parque, não tem rumo? Mas você falou que seria final de semana? Por exemplo, nós atraímos o jovem para fazer a inscrição dos cursos do fundo
E os cursos que ele puder fazer no mesmo dia, ou iniciar cursos rápidos, ele já faria aqui na sede da Assembleia. E os cursos que são de 2 meses, que tem que ser feitos no Fundo de Solidariedade, nós atrairíamos o jovem para fazer a inscrição e aí já encaminhá-lo para lá. Seria muito Então bom. poderíamos... A gente pode fazer uma parceria aí. Eu estou com umas ideias, porque tem uma lista muito grande de pessoas que querem fazer. Então a gente tem umas novidades aí, mas eu ainda não vou contar. Quem sabe na próxima, cria um suspense. Que é novidade para o ano que vem, para que a gente possa dobrar e atender o dobro de pessoas que a gente atendeu até agora, né? E também a gente está pensando em fazer uns workshops nas sextas-feiras, workshop da padaria, por exemplo, ensinando a fazer pizza, ensinando a fazer chocolate, justamente numa época de crise, para a gente ajudar essas pessoas a poderem sobreviver, porque muitas pessoas estão ficando desempregadas, né? Então precisa de uma ajuda. E o alimento é muito importante, ninguém vive sem alimento, né? E fora isso também um workshop assim, ensinando a fazer bolsas, de repente, coisas bonitas, bem acabadas, que realmente a pessoa vai aprender e vai ganhar, conseguir vender e ter um lucro, né, para poder sobreviver. Então a gente está aí sonhando, e não só sonhando, como projetando realmente para a gente fazer essas mudanças o ano que vem, assim, logo no começo do ano. Mas com certeza eu vou estar em contato com você e a gente vai poder estar, a minha equipe vai procurar a sua equipe para a gente ver no que a gente pode trabalhar juntos. Que a gente quer o melhor para todos, né? Para o nosso estado de São Paulo, dar dignidade às pessoas. Porque isso eu sempre digo, né? Quando a gente faz o bem, o maior beneficiado somos nós mesmos, né? E nós estamos aqui para servir, né? Nós viemos desse mundo para isso. Nós estamos vendo o nosso telespectador aqui, então já pode ficar antenado na Assembleia, que vai ter algumas ações do Fundo de Solidariedade realizadas no prédio da Assembleia. Portanto, o fundo expandindo aqui ao alcance principalmente dos frequentadores aqui do Parque do Ibirapuera, considerado aí recentemente um dos 10 parques mais bonitos do mundo. Foi muito bacana isso. Né? O jovem atual, como é que a senhora está vendo esse momento do jovem procurando o seu espaço, procurando inclusão social, o jovem que está muitas vezes na periferia, desempregado, os pais trabalham, ele fica na rua. Como é que está a perspectiva deste jovem? A senhora deve ter muito contato com os jovens que vão procurar os cursos do Fundo de Solidariedade. Qual a sua avaliação? Não, então, como eu falei, a maior procura, os jovens têm procurado muito a construção civil, têm procurado bastante a beleza, e tem jovens também que têm procurado a moda. Muitos estão... outro dia tinha uma moça, uma jovenzinha, que ela já está com uma confecção e ela estava terminando esse último curso, agora que se forma agora em dezembro, né? Então ela já fez uma confecção, já desenvolveu, quer dizer, eu acho que eles têm muita garra, e tem que ter, né? Tem que ir à luta, tem que ser arrojado, e eu sempre falo, vem aqui que o que precisar a gente vai estar ajudando. Mas eu queria falar uma coisa assim para você, que você falou do Geraldo, né? Então, eu quero dizer contar um pouquinho até da minha vida, né? Eu sou de uma família numerosa, meus pais tiveram 11 filhos e, se não bastasse, pegaram mais um para criar. Nós éramos em 12 crianças. E nunca nos faltou amor, nunca nos faltou carinho. E a minha mãe ainda tinha tempo de cuidar das pessoas carentes, né? E quem não ama a mãe? Né? Eu olhava aquela mãe que eu amava e pensava, eu quero ser igual a ela. Então ela, assim, foi o meu modelo de solidariedade. Então, eu sempre fiz o trabalho social com muito amor. E eu fazia com vizinho, eu fazia com amigos, com parentes, mas era uma coisa pequena, né? Quem me deu a grande oportunidade, estava falando do Geraldo, né? Foi o Geraldo, quando ele foi governador de São Paulo, em 2001, e eu tive a oportunidade de assumir o Fundo Social como voluntária. Então, eu não faço por ele, é ele que me deu a oportunidade de eu realizar um sonho de criança, né? E eu sempre fiz com muito amor. E agora eu vou aproveitar e falar uma coisa para você. E no dia 2 de abril, Deus levou meu filho, o Tomás. E naquele momento, assim, que eu fiquei sabendo que o Tomás tinha partido, eu pedi a Deus que me desse sabedoria.
e Deus me deu uma mensagem, eu recebi uma mensagem de Deus. Me explicou que o Tomás foi tão cedo porque ele já tinha cumprido a missão dele aqui na Terra. E que naquele momento ele tinha se transformado numa luz. E eu pude entender a mensagem dele, de Deus. Que eu pude entender que a minha melhor maneira de fazer o Tomás continuar a viver seria trabalhar cada vez mais no social. Se eu sempre fiz com amor o meu trabalho, a partir daquele momento, né, eu pensei, agora eu tenho Tomás, né, a luz dele que vai me ajudar ainda mais. Então, eu viajei, ele partiu no dia 2 de abril, e eu comecei essas viagens um mês depois, já estava toda programada. Eu esperei um mês para a missa, né, de um mês, e no dia 2, no dia 3, 2 foi a missa, no dia 3 comecei minhas viagens. E eu viajei por esse estado inteirinho, estimulando cada primeira-dama, cada primeira presidente de fundo social, suas equipes a trabalharem pela população. E em cada lugar eu falei, Deus levou o Tomás em 45 segundos. E Ele pode nos levar a qualquer um de nós, até eu, você, hoje mesmo, não é? Com certeza. Porque nós não sabemos o momento que Ele vai escolher. E a hora que Ele nos chamar, nós não levaremos nosso carro, nós não levaremos nossa casa, e nem a pessoa que mais nos ama irá conosco. Não levaremos nada. Quer dizer, levaremos sim o amor ao próximo, a única riqueza que a gente pode ter. Porque Deus irá nos perguntar, o que você fez nessa breve passagem pela terra? Né? Você amou o seu semelhante? Se você ajudar, como eu disse, uma pessoa já está valendo a sua vida. Imagine ajudar muitas. Então essa é a maior riqueza que a gente pode ter. Então por isso que eu tenho muito amor ao que eu faço. Eu agradeço o Genaldo por me dar essa oportunidade, né, de poder ajudar os meus semelhantes, né, e poder, assim, o Tomás está trabalhando através de mim. Então eu continuar a fazer ele viver através das obras sociais, ajudando as pessoas. Então, quem sabe Deus o levou para que me desse mais forças ainda para eu ajudar meus semelhantes. Então, quero dizer que eu não estou triste, eu tenho muitas saudades, mas jamais tristeza, porque eu compreendi e tenho uma fé assim inabalável em Deus. A pessoa que tem fé enfrenta essas situações de maneira diferente? A fé tem ajudado com a senhora, certeza, o Dr. Geraldo, sua família nesse momento? Muito. É muito importante você... Quando você tem Deus no coração, você ama. Quando você tem Deus no coração, você não faz o mal, entendeu? Então, Deus é o nosso exemplo, né? E nós iremos todos para a eternidade. E a nossa vida tem que valer a pena. E ela só valerá a pena se nós fizermos o bem, né? Então, e é tão fácil fazer o bem. É aquilo que eu falei. Quando a gente faz o bem, beneficiados somos nós mesmos, né? Porque a nossa vida é um espelho. Se você olha para o espelho e se você olha de cara feia, você vê uma cara feia. Se você sorri, você recebe um sorriso. É como o eco na natureza, né? Você fala, eu te odeio, você recebe eu te odeio, né? Se você fala eu te amo, você recebe de volta eu te amo. Então a vida é isso. Eu acho assim que é uma oportunidade única na minha vida de poder estar aqui, poder falar sobre o fundo, poder você estar divulgando, né, os nossos trabalhos, chamando essas pessoas que precisam de um apoio, que precisam de uma qualificação para o resgate da autoestima, né? Porque, em primeiro lugar, é mais importante até do que uma qualificação profissional, o resumo de tudo, porque eu faço um balanço de tudo que eu escuto, é o resgate da autoestima. Porque a pessoa, quando tem a autoestima dela resgatada, ela se torna uma pessoa diferente, ela se levanta, né? Isso é bom não só para ela, para quem convive com ela, para os filhos, para o marido, para a família, para os amigos, né? Então, o bem atrai o bem. Tanto a senhora quanto o Dr. Geraldo têm uma vida voltada à vocação pública, a vocação de ajudar as pessoas, de dedicar o seu tempo para fazer o bem, para fazer, no caso dele, uma gestão honesta, correta, procurando imprimir
o máximo de eficiência. As pessoas que conhecem um pouco melhor o dia a dia do governador sabem que realmente é uma pessoa honesta, séria, correta, que é dedicada, que tem os seus conceitos, os seus princípios, não abre mão desses princípios. E a senhora mostrou ao longo de todo o tempo, como presidente do Fundo de Solidariedade, na sua atuação, essa vocação em ajudar o próximo. Todos nós sabemos que tanto o Dr. Geraldo quanto a senhora são pessoas de fé, uma fé fervorosa, que lhes dá muito conforto. Até que ponto fazer o bem no dia a dia, escolher uma função, uma vocação cujo trabalho é ajudar o outro, é ajudar ao próximo. A cada dia que a senhora vive, chega ao final, a senhora diz, hoje eu consegui ajudar um pouco mais uma pessoa, hoje eu fiz uma ação pública, hoje eu consegui, de certa forma, contribuir ou para melhorar a vida, ou pelo menos para levar um pouco mais de alegria. Até que ponto essa felicidade e alegria que a senhora tem levado aos outros no seu trabalho tem voltado para a senhora e fortalecido e amenizado um pouco essa dor, que acho que é a dor que nenhuma mãe gostaria de ter? Como é que a senhora consegue conviver e tirar essa energia desse trabalho? Eu acho que é justamente todos esses anos, né, nunca esperava que fosse acontecer isso. Quem espera isso, né? A gente sabe que pode acontecer, mas não esperava. Mas eu acho que essas pessoas rezaram muito por mim, tenho certeza. Com certeza. Essa força vem do amor de todos esses que receberam alguma coisa que eu fiz desinteressadamente e recebi em troca. Mas se uma coisa pode confortar, eu fui um dos que teve o privilégio de conhecer o Tomás, né, e de conviver com o Tomás. Inclusive ele brincava, ele contou para o Dr. Geraldo, depois eu fiquei sabendo que eu peguei ele no colo no dia da eleição, quando saiu o resultado, estávamos ali na Avenida Indianópolis, né? E uma coisa é certa, né? É a certeza inabalável e inafastável. Todos nós morreremos, Sim. é certo. Nisso, todos se igualam. A morte nivela os homens, né? Já dizia Nietzsche. Não existe o rico, não existe o pobre. Todos partem. Todos partem. E partem sem nada deixar. O general sem nada Alexandre, levar. sem nada levar, tudo. deixando, mas sem nada levar. O general Alexandre da Macedônia dizia que quando ele morresse, ele queria ser colocado num caixão com as mãos para fora, para ficar claro que daqui chegamos sem nada e não levamos nada. Mas uma coisa nós deixamos e isso é indelével. É a maneira como nós vivemos. A vida é como um livro e cada página a gente escreve um dia. Cada dia é uma página. E nessa página a gente escreve o que fez. Ele era uma pessoa muito especial, muito iluminada. E isso não é dito por mim, e a senhora é mãe, mas todos os que conviveram com ele. Ele tinha um desprendimento, uma humildade, uma maneira de ser e se portar, que acho que esse é o que as pessoas muitas vezes passam uma vida inteira, vivem 100, 110 anos, alguns chegam, e não conseguem ter esse tipo de evolução. Então, as pessoas às vezes ficam pensando, o que eu vou construir, o que eu vou fazer, o que eu vou realizar em termos de materiais, que é o que não vai ser levado. Ele não, ele construiu, ele engrandeceu espiritualmente, ele conseguiu uma maturidade, e acho que essa foi a sua grande diferença. Mas vamos aqui, dona Lu, falar um pouco mais aqui do Fundo Solidário. As pessoas querem saber, estão telefonando aqui, querem saber, o telefone já está colocado no ar, tem gente se inscrevendo. Me conte algum caso em que um aluno que foi, depois retornou para agradecer alguém que estava no vício das drogas, dragado pelo vício, pelo ócio, por um desajuste familiar, e com essa ideia simples que a senhora teve, vou fazer um curso prático, efetivo, ao alcance de todos. E a senhora conseguiu resgatar. A senhora lembra de algum caso específico? A senhora falou de uma mulher que era dependente química e desajustada. Ela foi para a droga e para o álcool, começou com álcool e foi depois para a droga, mas por depressão e por estar desempregada. Então, quando ela aprendeu, né, a fazer o pão e começou a ganhar o dinheiro, então ela voltou. Mas, olha, eu quero contar para vocês que lá no Fundo Social, nós temos a cada turma 25 presidiárias, né? E tem histórias lindíssimas
delas, que o que eu acho assim mais bonito é que a gente não conta, elas fazem um curso, que a gente tem uma parceria com a FUNAP, né, que manda as moças para o curso. E desde 2011, todas as turmas, a cada 2 meses, 25 mulheres são qualificadas. Elas escolhem ou moda, ou beleza, ou construção civil, porque padaria a gente já levou para os presídios, né? E então elas aprendem lá mesmo. Teve um curso de gastronomia. Eu estive, inclusive, na penitenciária feminina com o governador, colocou um dos projetos estrela dele no Tremembé, em que o Alex Atala deu um curso de gastronomia e as presas depois, egressas, iam conseguir emprego trabalhando, ligado também, e a senhora tem tido essa preocupação também de resgate da dignidade da mulher. Sim, com certeza, com certeza. E é tão bonito, né? Você vê, começamos em 2011. E o que eu acho mais bonito é porque a gente não conta. Elas estão lá, né? Nunca teve um problema. E elas, ao passar do curso, no final do curso, mais para o meio do curso, elas contam para as colegas. Sabe? Elas mesmas que contam, não somos nós que contamos, porque a gente não faria isso, né? Então, mas por quê? Porque ali nós recebemos pessoas, na sua maioria, desempregadas e pessoas, assim, muito carentes. Então, eu tenho a impressão, eu cheguei à conclusão que essas pessoas têm na sua família um filho, um marido, uma mãe que foi presa por falta de oportunidade, por falta até de ter amor, né, no seu próprio lar, vai saber os caminhos, né? Então, essas pessoas não afastam as presas, sabe? As egressas, tratam elas com muito carinho, você precisa ver que lindo. Então, isso é bonito, porque aí você consegue resgatar esse ser humano. Né? Então, não é só qualificar, é receber com amor um ser humano que um dia errou, mas é um ser humano que tem que ter uma oportunidade na sua vida de ter esse resgate, né? Alguém então, precisa estender a mão a esse ser humano. Alguém precisa, porque ninguém sabe da gente também, né? As pessoas são humanas, podem errar, então a gente não pode julgar, né? A gente observa e tenta ajudar. Então, isso eu acho muito bonito. E sei de casos de muitas que faltavam um ano para sair e elas contam que, vou abrir um salão com a minha irmã, né? Então já vou fazer com a minha família, vou começar a trabalhar. Porque como elas têm que, quando voltam, elas têm que ter uma profissão. E é melhor que seja uma profissão mais independente, assim, que possa ou costurar em casa, assim, porque muitas vezes as pessoas não aceitam, né? E aí ela recupera e no futuro muitas conseguem fazer confecção junto com a própria família, com amigos e não voltam mais para o crime. No caso das mulheres presidiárias, elas estão abaixo da base da pirâmide, estão marginalizadas. A senhora tem noção do que impacta para uma mulher como essa, estando presa, renegada, desprezada muitas vezes pela própria família, completamente abandonada, de repente poder ver a mulher do governador, a esposa do governador do estado mais poderoso do país, estendendo a mão e dando uma oportunidade. A senhora já pôde perceber o impacto que tem numa pessoa quando tem esse encontro? Muitos. Eu lembro que um dia eu estava na aula de depilação, né? Aí tinha uma menina linda, aliás, muito bonita, loura. Ela falou assim, ela teve a coragem de falar ali na frente de todo mundo, dos visitantes, das pessoas que estavam comigo, uma coisa ela ter contado para as companheiras de todo dia de aula, né? Mas ela contou ali na frente de todos, ela quis contar que ela tinha cometido um crime e que ela nunca mais queria fazer isso, falou chorando, falou assim, olha, eu tive uma oportunidade, eu estou feliz, eu vou abrir um salão com a minha irmã, eu achei tão bonito aquilo. Daí tinha uma outra, falou, eu sou do Pará, não sei, ela veio parar aqui, né? É do Pará, do norte, né? E que também tão feliz que ela ia poder voltar e ter uma profissão, né? Então, é muito gostoso a gente ver isso, porque eu vou em todas as salas, converso com todos eles, né? É muito gostoso, é muito gratificante. Dona Lu, da onde a senhora se encontra, evidentemente é possível uma visão privilegiada do panorama político do país. A
senhora está sempre acompanhando o Dr. Geraldo, está sintonizada, está nos grandes eventos, está olhando, está participando. Como a senhora vê o atual momento do país, essa dificuldade toda, as dificuldades macroeconômicas, a confusão política estabelecida, a falta de parâmetros éticos e morais, com a corrupção atrasando o desenvolvimento do país? Como é que a senhora olha isso? Como a Lu Alckmin vê esse cenário todo, a cidadã brasileira Lu Alckmin vê o nosso país nesse momento? Você quer que eu seja sincera? Eu faço como eu sempre fiz na minha vida, eu observo. Só. Observo e faço a minha parte. Exato. Se cada um fizer a sua própria parte, o Brasil vai Pode ser melhor. vai ser melhor. Eu me lembro Aquilo de uma... de não julgar, né? Não julgar e aguardar. Porque quem julga é o juiz, e em primeiro lugar é Deus, né? Em primeiro lugar, Deus Supremo, Ele que julga. E o juiz, agora eu observo e faço a minha parte. E tento cada vez mais trazer mais pessoas para aumentar esse exército do bem, né? Da dignidade, de mostrar às pessoas que não somos nada e que a coisa mais importante na nossa vida é a humildade, né? Humildade, porque somos todos iguais, viemos do pó e seremos pó, né? Mas nossa vida valerá a pena se a gente fizer o bem. Então, eu deixo para julgamento para os promotores, juízes. O presidente americano John Fitzgerald Kennedy dizia, lá no início dos anos 60, não pergunte o que o seu país pode fazer por você. Pergunte antes o que você pode fazer pelo seu país. A senhora está... sem nenhum trocadilho com a padaria artesanal, a senhora está metendo a mão na massa, a senhora está trabalhando, está arregaçando as mangas, indo à luta e fazendo a sua parte. Esse fica o grande exemplo aqui para o nosso telespectador. A gente às vezes não é que a gente queira dar exemplo, mas a gente acaba dando exemplo pela maneira como age. Na sua opinião, é isso que cada brasileiro deve fazer agora? Procurar se esforçar ao máximo para fazer a sua parte corretamente, trabalhar, produzir. Com certeza, porque quando você fica julgando né, e procurando o culpado, você está perdendo o seu tempo. Então, eu acho que tem que tocar para frente e fazer uma vida melhor para todos, não para si e para um grupinho. Eu acho que é para todos, né? Eu acho que... Nós estamos nos aproximando do final do programa, mas eu quero ainda deixar pelo menos mais umas 2 perguntinhas para a gente poder encerrar. A senhora tem acompanhado o governador em várias ações. E, fruto daquela frase que eu disse do Kennedy, muitas vezes a gente tem a impressão que nós, aqui no Brasil, ainda temos aquela visão de esperar um Estado messiânico que vai atender a todas as nossas necessidades. O Gaudêncio Torquato diz isso, é como se nós estivéssemos diante de uma vaca que vai atender a tudo que a gente precisa e nós precisamos ser o Estado provedor. E, no entanto, a verdade é que um presidente da República, um prefeito, um governador, não tem uma maquininha de fazer dinheiro. Os recursos são colhidos dos impostos e aí cabe ao administrador gerenciar com o máximo de honestidade e de eficiência para que isso possa chegar a um bom termo. E o governador está sendo reconhecido. Se ele foi 4 vezes eleito para governador, é porque a imensa maioria da população aprova o trabalho que ele está fazendo. E, recentemente, ele teve que tomar uma medida. Na área da educação, você tinha classes com poucos alunos e sem otimizar os recursos. E misturando alunos de ensino médio com ensino fundamental, e foi tomada uma ação que ela é elogiada pelos técnicos nos bastidores, por políticos de todos os partidos, mas que não tem coragem de dizer isso em público. Então eles criticam medidas que são tomadas, por exemplo, na área da educação, que são importantes, criticam na televisão. Mas elogiam, dizendo que não havia outra coisa a ser feita. E a senhora vai e está vendo que o governador está fazendo tudo certo, está se esforçando ao máximo e muitas vezes vem aquela vaia política ou aquela incompreensão. Como é, como esposa, lidar com isso, vendo alguém que a senhora sabe que está fazendo tudo certo, mas que muitas vezes
não tem a compreensão de 100% da população e uma parte acaba partindo até para a hostilidade. Eu digo porque a minha mulher, quando eu sou vaiado, ela fica extremamente irritada. Então, como é que a senhora convive e tolera esse tipo de situação? Aprende a conviver? Tranquilamente, tranquilamente, porque eu acho que o amor, em primeiro lugar, você ama uma pessoa e em primeiro lugar você tem que admirar. Então eu admiro o Geraldo, é um homem correto, um homem honesto, né? É um homem idealista, ele dedica a sua vida para fazer o bem, né? E um grande administrador. Então eu assim, tenho a maior admiração por ele, estarei sempre ao lado dele, entendeu? Aplaudo tudo que ele tem feito, porque ele não faz assim por impulso, nunca o Geraldo agiu por impulso. Tudo é muito estudado, tudo planejado, e é lógico, né? Ninguém nunca vai ter o apoio de todos, né? Nem Jesus teve, né? Com não é mesmo? certeza. Então, mas ele tem convicções. E eu tenho uma admiração profunda por ele. Então, ele é uma pessoa assim que eu tenho assim, maior respeito, assim, além de amá-lo, né, que eu o amo, é meu marido, pai dos meus filhos, avô dos nossos netos, né, uma pessoa assim maravilhosa, mas além de tudo um ser humano assim muito digno, que eu assim tenho o maior respeito desse mundo. Bom, esse homem que a senhora respeita, admira, ama, esse gestor competente que a senhora aqui atesta, o que nós já sabíamos, o homem Geraldo Alckmin, o político Geraldo Alckmin. A ninguém é dado o dom da antevisão. Mas, num palpite, qual o futuro que o Brasil reserva para Geraldo Alckmin, o político? Olha, eu sempre digo que o passado, ele passou. O passado serve de exemplo para a gente, se errou porque somos humanos, não errar mais. Procurar no passado, seguir adiante sem os erros, né? O passado serve... Eu gosto muito de ler muitas biografias. Então você vê que a guerra acontece, só traz sofrimento, fome, miséria e continua existindo, né? Apesar de tudo. Então, eu acho que o passado serve para quem quer e tiver inteligência aprender. O futuro, ele não existe, o que existe é o presente. O futuro é aqui, nesse momento, eu com você, nós conversando, cada minuto, porque a gente não sabe nem quanto tempo iremos ficar por aqui. Então, eu acho que atualmente, o Geraldo é o governador de São Paulo, faz tudo com muito amor e é isso, ele jamais pensa o que poderá ser, porque não sabe nem se vai viver tanto tempo assim, né? Eu acho que porque quem só pensa no futuro, não vive o presente. E se você não plantar, você não colhe. E você não planta o futuro, você planta o presente. Então, temos que trabalhar aqui, agora, que Deus proverá, né? Eu acho que isso que eu tenho para dizer. Muito bem. Querido telespectador, que entrevista maravilhosa. Se você não tinha tido ainda o privilégio de conhecer melhor Lu Alckmin, você a conheceu. Sincera, espontânea, tocada pelo Espírito Santo e falando coisas importantes, falando com o coração. Quando num ambiente político nós estamos acostumados sempre a frases feitas, politicamente corretas, fabricadas e que saem da boca para fora, você pode ver uma entrevista em que a pessoa entrevistada falou com o coração, falou com o sentimento e mostrou para quem teve olhos para ver, ouvidos para ouvir, grandeza de alma, uma alma iluminada. Obrigado, dona Lu Alckmin. E a você, telespectador, até o próximo Discussão Nacional.